Pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e esse é mais um vídeo de uma sequência de 3 vídeos que são 3 histórias. A primeira vocês já devem ter visto, que é a história de José do Egito e sua superação. Mas hoje eu quero falar de Davi. E detalhe, na história de Davi é muito interessante, por quê? O profeta Samuel foi enviado por Deus até a casa de Jessé para procurar quem entre os filhos de Jessé seria o novo rei de Israel no lugar de Saul, que já era rei de Israel. E aí Jessé então mostra todos os filhos dele, até que vem Davizinho. E Davi, pastor de ovelhas, um jovem, né? E aí Jessé fala, pronto, é esse aí que é o ungido, esse que será o ungido rei de Israel. E aí a gente olha para a história de Davi e pensa, né, por que Deus definiu logo Davi, né, para ser o rei de Israel? Então é interessante que Deus estava preparando Davi muito antes até de Samuel ir atrás dele. Olha que interessante, Davi era o pastor de ovelhas. E aí, para defender suas ovelhas, ele conseguiu matar um urso, um jovenzinho, né, e de repente ele teve ali as suas ovelhas sendo atacadas por um leão. E para defender suas ovelhas, ele matou o leão. Ele matou um urso e matou um leão. E aí Samuel encontra ele é ungido, né, o rei de Israel, mas ele fica ali, continua a vida dele. Até que ele vai levar comida para os irmãos dele que estavam na guerra contra os filisteus. E de repente aparece o gigante Golias, o campeão dos filisteus, um soldado gigante, um homem gigante. E aí Davi, ele vê ali Golias insultando o povo de Israel, insultando o nosso Deus. E Davi não gosta disso e ele se oferece. Deixa que eu vou lá e enfrento Golias. Porque havia um desafio, né? Golias estava perguntando lá pro rei de Israel, manda aí o seu melhor lutador e aí quem vencer, né, vai escravizar o outro que perder. E Davi foi. Mas olha como ele foi. Veja que a palavra nos diz lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel, o capítulo 17, aí o verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. E aí ele diz que vai ferir ali Golias, e de fato ele ataca Golias com uma tiradeira, com estilingue, e mata Golias. E aí ele corta a cabeça de Golias, né, como ele tinha ali assegurado que iria fazer. Mas ele disse, eu vou em nome do Senhor. E ele deixou claro que era Deus que daria a vitória a ele. Novamente, é o temor de Deus que nos dá a direção certa. Então, nesse caminho para o sucesso, ele teve vários desafios. Ele teve os desafios ali, quando ele, jovenzinho, matou um urso e matou um leão. Sabe por quê? Deus o colocou em treinamento. Ele estava treinando. Então, diante desses desafios, ele não olhou e falou, não tem como, eu tenho que fugir. Não, ele foi lá e encarou. Quantas vezes nós fugimos de desafios que nós não percebemos, mas é o próprio Deus que está colocando aí, está permitindo esse desafio para quê? Para que a gente possa enfrentar, vencer, estar preparado para o próximo. E no próximo a gente vence e segue rumo ao sucesso na vida. Então, que a gente possa aprender com a história de Davi. Só que a história dele não acabou, porque depois ele foi perseguido por Saul, e ele foi muito perseguido, mas ele resistiu firme até ser coroado rei de Israel. E não houve nenhum rei tão poderoso que preparou um exército tão vitorioso quanto Davi. E assim Deus derramou graça sobre a vida de Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos nos preparar para que Deus, diante desses desafios que a vida, né, nos oferece, que a gente possa lutar, ser temente a Deus, buscar a sabedoria do Senhor para enfrentar, para que possamos então vencer, transpor esses desafios e seguir uma vitória. Amém? Que Deus abençoe. E no próximo vídeo, a história de Daniel. Daniel, ele lutou contra quem? Né?
Que guerra que ele lutou? Não, ele não lutou nenhuma guerra, mas ele venceu. Você vai ver no próximo vídeo. Então, acompanhe conosco. Que Deus abençoe a sua vida e que a história de Davi e de José possa te inspirar, assim como a de Daniel, que será no próximo.